para falar hoje. Hoje o nosso programa é um programa muito gostoso. Eu vou dizer que é gostoso. Oh, Senhor, bom dia! Se você está aqui é porque Deus quer falar com você. Se você acessou essa live, fica aí que Deus tem um recado. Hoje nós vamos falar sobre o papel do homem e da mulher no casamento cristão, nesse casamento que Deus abençoa. Qual é o papel da mulher no casamento, Janice? Qual é o papel do homem no casamento? A gente vai aprender isso porque isso está lá em Efésios. Vamos falar hoje sobre o papel do homem e o papel da mulher no casamento. Vocês vão ter que me dar, né, colocar muito amor nas minhas palavras, porque a gente tem que entender as coisas, cada lugar, cada coisa tem seu lugar. E nós vamos falar hoje sobre o papel do homem e da mulher no casamento. Aqui é Janice quem fala, para quem não me conhece, Janice Leite. Nós estamos falando da Rádio Belém FM. Essa Rádio Belém ela é uma rádio web. Tem um link na bio aqui do meu contato. Você pode ir lá acessar essa rádio. Quem quiser ouvir, é 24 horas de louvor e durante o dia vai entrando a programação local. Então hoje nós temos o programa ATT, que é esse programa que eu falo com vocês, é um programa que traz conhecimento. Então, ATT, aprendizado, transformação e transbordo. Primeiro eu aprendo, depois eu me transformo como pessoa e depois eu transbordo na vida das pessoas. Transbordar não é só repassar aquilo que eu aprendi, mas é ser luz nesse caminho. Então eu faço as coisas de melhor forma, vou agradando ao meu Senhor e vou sendo luz e vou transbordando e vou sendo uma melhor esposa, melhor mãe, melhor filha, né? Melhor empresária, melhor pessoa. Então é isso que a gente faz. Bom dia para todo mundo, bom dia. Fiquem comigo aqui. Tem horas de a gente louvar, tem horas de a gente passar os vídeos para frente e tem hora de a gente aprender, né? Porque se aquilo que te trouxe teus resultados até hoje, né? Esses resultados que você tem hoje não te agradam, é porque você precisa conhecer coisas novas. Chega de a gente ficar fingindo que não sabe o que tem que fazer, a gente sempre sabe. Então a gente sempre sabe o que tem que fazer e precisamos colocar água nova nesse jarro, precisamos trazer luz e aí entender o que estamos fazendo de errado. E hoje nós vamos falar algo bem sério, mas é gostoso, porque a verdade vos libertará, não é disso que diz a palavra do nosso Senhor? Então nós vamos falar sobre o papel do homem e da mulher dentro da casa, do casamento. Vou trazer inclusive uma parte prática, eu gosto disso, porque esse programa é para entender. Então se eu preciso ensinar para vocês, eu preciso dizer também o que é cada coisa, né? Precisamos colocar nome às coisas e entender certinho. Vamos primeiro mostrar qual é a passagem que nós vamos falar. Nós estamos aqui nessa jornada de Efésios. Então, desculpa. Então, eu preciso que vocês abram comigo, quem está me acompanhando, Efésios 5. A gente já é o 21º encontro falando de Efésios. Vamos lá. Nós vamos ler do 5, 22 até o 33. A gente vai acabar com esse bloco aqui. Inclusive tem um título, e depois a gente vai falar do título. Lar cristão, marido e mulher. 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai-vos vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, e se entregou-a por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes se alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne.
Grande é esse mistério, grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Forte, né? Vamos orar para entendimento? Vamos orar? Pai querido, obrigada, Senhor, porque novamente estamos aqui expondo a sua palavra, Senhor. Abre nosso coração, que é a nossa mente, Senhor, para que a gente receba essa palavra com amor, com entendimento, com discernimento, Pai. Nós precisamos que o Senhor coloque amor em tudo aquilo que se vai ouvir aqui, Senhor, e que cada um guarde aquilo que precisa para sarar suas feridas, para ajustar a sua vida, para ajustar aquilo que o Senhor tem como propósito para nós, que é um casamento santo, né, conforme a sua palavra. Ensina-nos a viver em amor, Senhor, em harmonia, refletindo a beleza da relação que Cristo tinha com a igreja. Senhor, que cada ensinamento dessa passagem transforme o nosso coração e nos leve a viver de acordo com aquilo que o Senhor quer, honrando-te, porque é isso que a gente precisa fazer em todos os nossos relacionamentos. Fala conosco, Senhor, guia-nos, abre o nosso coração e que a gente receba a sua palavra, Senhor, como um remédio para aquilo que nos falta, Senhor, e que nos fortaleça dentro dessa palavra, entendendo aquilo que precisamos entender, soltando aquilo que precisamos soltar e refazendo tudo aquilo que precisamos refazer. Eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu digo para vocês que hoje é forte hoje é forte. Vamos só relembrar, eu gosto de ligar uma aula a outra, então vamos ligar, até porque, se vocês verem na Bíblia de vocês, na minha Bíblia, tem uma separação que diz assim, ó, lá do 21 para o 22, ele tem uma separação como se fosse um outro bloco desse capítulo. No 21 diz assim, eu vou ler aqui, do 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros, em temor a Cristo. E aí separa, mas na verdade quem separou não foi Deus, tá? Foram os homens que fizeram a tradução. Então a gente vai ler como um só, tá? Para que a gente entenda, porque não tem como ler separado para poder entender. Então Paulo, lá no verso 18, ele diz assim, e não vos embriagueis com vinho. Nós falamos ontem sobre o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, como é que a gente pode ser cheio, o que a gente deve fazer, né? Quem que a gente deve ser para ter o Espírito Santo do Senhor. Eu preciso trazer isso à mente de vocês, para a gente poder entender o que eu vou falar para frente. Então, ontem a gente falou sobre a plenitude do Espírito Santo, eu falei sobre como que a gente reconhece se a gente está cheio desse Espírito Santo. O que deve florescer dentro de nós para que a gente saiba, erro, de verdade eu tenho o Espírito Santo? Não, eu ainda não tenho, eu preciso ajustar umas coisas. A gente falou também que a gente não deve entristecer o Espírito Santo, lá em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, diz esse versículo, porque a gente pode fazer algumas coisas que entristecem. O Espírito Santo não é um vento, não é uma energia, é uma pessoa que se entristece, que fica alegre. Então viva de forma com aquele que agrade aquele que mora contigo, você cristão que aceitou Jesus, que aceitou o milagre lá da cruz, que aceitou tudo que aconteceu lá, vive conforme esse que mora contigo agrade ele. É a mesma coisa que você tivesse um inquilino na tua casa e você desagradar ele o tempo todo. Não faça isso, agrade aquele que está junto de ti, faça isso. Então Paulo está dizendo aqui, Paulo diz no Efésios 5:18, ele diz assim, não se embriagues com vinho, porque se destrói, se encha com o Espírito Santo. Então está dando uma ordem. E aí a gente tem que saber, Janice, e agora? Vamos relembrar, será que eu estou cheio de Espírito Santo? Aquele que está cheio de Espírito Santo, ele tem um coração cheio de louvor, as palavras dele abençoam, ele está sempre vigilante com aquilo que sai da boca, ele tem um coração cheio de gratidão, ele agradece até por aquilo que está ruim. Senhor, obrigado, porque eu sei que aquilo que aconteceu agora me libertou, me livrou de uma coisa talvez maior que eu não enxergue, que vai acontecer depois. Então, um coração cheio do Espírito Santo, ele é um coração que a boca sai coisas boas, coisas que edificam. É um coração que está cheio de gratidão.
ele tem uma vida de submissão, que a gente viu ali. Efésios 5:21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros em temor ao Senhor, sujeitando-vos uns aos outros, que nós estamos morando numa ilha, né? Alguns que moram em Florianópolis moram numa ilha, mas não sozinhos numa ilha. Nós precisamos morar em sociedade e ajustar as pessoas, né? Precisamos conviver com as pessoas, então a gente precisa se sujeitar uns aos outros. No temor do Senhor, no temor do Senhor. O que é temor do Senhor? Temor do Senhor é não ter medo de Deus. Temor do Senhor é ter extremo respeito pelas coisas de Deus. Então, quando diz sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus, quer dizer, viva conforme a regra do nosso Senhor para tu agradar aquele que mora dentro de ti. Mais ou menos isso. Também quem está cheio do Espírito Santo, então tem um coração cheio de louvor, de gratidão, uma vida submissa, de submissão mútua. Submissão mútua é fazermos juntos aquilo que agrada ao nosso Senhor, porque moramos na mesma terra com um monte de gente, e também tem relacionamentos moldados pelo temor do Senhor. Nossa vida tem que refletir o caráter de Deus. Não tem como eu ser cheio do Senhor e estar colocado, inserido num lugar que não agrada e não reflete o caráter de Deus. Se você identificou essas 4 qualidades, boca que fala, né, com coisas do alto, né? Gratidão, uma vida submissa, de submissão mútua às coisas do nosso Senhor, um relacionamentos moldados, né, no temor de Cristo. Então você está cheio do Espírito Santo. Todos os dias temos que ajustar e estar andando com Ele, né? Então, aí nós vamos entrar agora numa sequência para que a gente possa entrar, né? A plenitude do Espírito Santo, essa plenitude, estarmos cheios do Espírito Santo, vai continuar aqui no verso 22, né? Então vamos aqui entender, vamos para frente, que eu já falei tudo isso. Então, aqui nós estamos falando, né? Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, 22, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. E aí aqui a gente tem um grande, né, desafio de entender o que esse versículo fala e que as pessoas entendam. Antigamente era mais fácil de entender isso, mas agora o mundo criou novas regras, as regras do mundo. Mas nós não vivemos no mundo, nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Então o que está dizendo aqui? Mulheres, sejam submissas. Janice, mas o que tu estás falando? Que eu preciso ser submissa, meu marido? Sim. Coloca amor nas minhas palavras. Seja submissa. Uma mulher que está cheia do Espírito Santo tem que entender o que está dizendo aqui com amor. A submissão não quer dizer que está sendo rebaixada. Está dizendo que cada um tem uma função dentro da casa. O marido tem uma função de liderar o lar. É uma função, gente. Quem me dera eu ter um marido que entenda. Senhor Deus, eu pedi hoje de manhã, Pai querido, o Senhor está preparando o meu varão, que ele entenda a sua regra, porque eu quero de verdade viver nisso. Que delícia saber que nós temos um marido que vai entender o papel dele dentro da casa. Mulheres, parem de querer fazer o trabalho do seu marido. Cada um tem um papel, gente. Por isso que esse mundo está louco. As mulheres querem fazer o papel dos homens. E aí o homem fica como filho. Se inverteu tudo. Mulheres, às vezes eu vejo, e eu vou aqui confessar para vocês, eu já estraguei relacionamentos, porque aí eu achava que as pessoas que estavam comigo eram mais lentas do que eu acabava fazendo, sabe, tipo assim, vamos lá, faz isso aqui, e a pessoa é mais lenta, mas cada um tem, né, o seu tempo e o seu jeito de fazer. Eu deveria ter observado isso antes de resolver me relacionar com essa pessoa. Então, a gente tem que se ajustar a isso, mas não tomar um lugar do outro. A gente passa, né, a fazer o papel do outro, e não é isso isso não agrada a Deus. Nós não temos que fazer essas coisas que eu vou falar tudo para vocês. Eu vou falar isso já antes, que isso aqui está lá no final. Nós não devemos fazer tudo o que eu vou falar para vocês para agradar o nosso marido ou nossa esposa.
Nós temos que agradar a Deus, ao Espírito Santo que está dentro da gente. É Ele que deve, é para Ele que nós vamos fazer isso, porque se eu não agradar a Deus, as minhas bênçãos não vêm, a minha vida vai ser uma vida não de prosperidade, não vou ter dias, né, longos dias nessa vida. Se eu não agradar a Deus, a minha vida vai ser mais difícil, eu preciso que ela seja mais fácil, então eu tenho que fazer, e as escolhas têm que ser feitas antes de casar. Casou agora, minha filha e meu filho, se você já casou, calma que tem jeito. Nós temos que aprender a escolher bem antes, né? A gastar mais tempo no recrutamento e na seleção. Depois que já estamos com a pessoa na nossa frente, agora nós temos que treinar, não tem o que fazer. Deus não quer que a gente se separe, Deus não quer, não foi para isso que Ele tirou da nossa casa, da casa dos nossos pais. Vamos lá, eu saí completamente do que eu tinha para falar, porque isso eu ia falar lá no final, mas eu achei que tinha que falar agora. Vamos aqui falar em 2 blocos. Aqui a gente viu Efésios 5, 22 a 33, ele tem 2 blocos. Primeiro ele fala, no 22, 23 e 24, ele fala das mulheres, o que as mulheres têm que fazer. Então agora a gente vai falar das mulheres, separado. Vamos falar das mulheres, depois a gente vai falar dos homens, daí a gente vai juntar e trazer à luz. Mas eu preciso que você não se feche, não feche seu biquinho aí, dizendo, eu não vou fazer isso. Se acalme, abra o seu coração, sua alma, sua mente, seus olhos, seus ouvidos. Senhor, vai lá. Precisamos entender. Por isso que traz confusão na vida, porque o homem não faz mais o papel do homem, a mulher não faz mais o papel da mulher, porque não sabem. Vamos trazer à luz. Então primeiro escute, depois faça biquinho. Nem faça. Você é uma mulher sábia, você é uma mulher, eu tô falando com a mulher agora, você é uma mulher sábia, você não vai fazer biquinho porque eu vou falar agora, porque não sou eu que estou falando, eu estou lendo a palavra do nosso Senhor. Briga com Ele, não briga comigo, vai lá, entende o que tem que entender, você é uma mulher sábia, vai edificar o seu lar. Vamos lá, não vou nem me desculpar aqui que eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou trazendo com a maior leveza possível o que está escrito na Bíblia, e você tem que ter a sabedoria de entender que a Bíblia se você quer escrever outro livro, escreve e anda pelo outro livro, mas se você quer entrar na palavra de Deus, você tem que entender o que está escrito aqui, tá bom? Combinado? Vamos fazer isso combinado? Mulheres, sujeite-se aos seus próprios maridos. Oh, meu Deus, que grave que está isso aqui. Sujeite-se aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então agora nós vamos falar da submissão, para que a gente entenda essa submissão. Isso para mim também não foi fácil, ainda não é tão fácil assim, vou confessar para vocês. A submissão, ele não significa inferioridade. A mulher se submete ao marido como parte da ordem criada por Deus para o casamento. Deus criou uma regra, senão viraria numa confusão, não é isso, gente? Todo lugar tem que ter regra, ordem. Então Deus criou, né, o casamento e Ele ajustou aqui que o homem seria aquele que seria o cabeça. O marido... Ó, a Flávia tá dizendo isso, Flávia, mas eu vou desconstruir essa tua ideia aí, porque eu tive que desconstruir a minha ideia aqui, que era igual a tua. Ai, que delícia. Vamos lá, fica aí, bota amor. Vai só enchendo e depois tu resolve quem tu queres aí com a tua ideia, tá bom? Marido se submete a Cristo. Então, a mulher se submete ao marido como parte da ordem criada por Deus para o casamento. Mulher se submete ao marido como parte da ordem criada por Deus para o casamento. O marido se submete a Cristo e tem o chamado de amar sacrificialmente sua esposa. Paulo não ordena a submissão apenas para a mulher. O marido também tem um dever de submissão. Ele deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E isso é um chamado de entrega total. Ele deve amar sua esposa como Cristo amou sua igreja. E isso é um chamado de entrega total. Note que Paulo dedica 3 versículos para a submissão da mulher e 9 para a submissão do marido. Isso mostra que a responsabilidade do marido de liderar espiritualmente e amar sua esposa é maior. Vamos lá, vamos crescendo em entendimento. Então, a ordem divina Vou até largar minha Bíblia aqui, porque agora eu vou ficar só aqui, porque tem muita coisa para falar. Porque nós crescemos em entendimento, precisamos entender tudo isso.
A ordem divina no casamento, porque o marido é a cabeça, ordem divina no casamento. O marido é a cabeça, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. O conceito de cabeça aqui não é de tirania. Cristo foi tirano? Não, ele foi o salvador, não foi isso? Então não é de tirania ou de autoritarismo, mas de liderança em amor. Cristo é o nosso modelo. Ele lidera a igreja servindo de sacrifício, né? Servindo e sacrificando-se por ela. Cristo é o modelo, viu, homens e mulheres? Cristo é o modelo. Ele lidera a igreja servindo e sacrificando-se por ela. O marido deve liderar a sua esposa com amor, proteção e serviço, nunca com opressão. Se o marido ama como Cristo, a submissão da esposa não terá peso, mas algo natural, cheio de amor e respeito. Então, se cada um começar a entrar no lugar que Deus ordenou que a gente ficasse, é um Lego que se junta e vai ajustar e vai ter o casamento segundo aquilo que Deus definiu. Marido e esposa refletem Cristo e a igreja, por isso que se fala, né, que a igreja é a noiva. Então vamos entender: maridos, amai a vossas esposas como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, tá? Aqui em Efésios 5:25. O casamento cristão é um reflexo da relação entre Cristo e a igreja. Isso significa que o nosso casamento tem um propósito espiritual maior do que apenas companheirismo e felicidade pessoal. A esposa reflete a igreja com a sua submissão ao amor de Cristo. E o marido reflete Cristo, que se sacrifica, que deve se sacrificar pela sua esposa. O casamento é uma oportunidade de mostrar ao mundo a beleza do evangelho. Por isso que a gente precisa agradar a Deus, para a gente ter todas as bênçãos, vivermos melhor. Eu estou seguindo leitura porque eu vou me entusiasmar se eu não fizer isso e eu não vou dar conta do meu conteúdo aqui. Então eu vou seguir a leitura porque eu já sei que eu tenho muita coisa para falar. A Flávia também tem, todo mundo tem. A gente pode fazer uma live. Vamos fazer uma live, Flávia? Sobre isso é bem legal. Vamos fazer, de repente, sexta-feira à noite. Vamos fazer uma live sobre isso? Já se organiza, vamos fazer. Então, a chave para o casamento abençoado, então, é a plenitude no Espírito Santo. Olha só, então nós ligamos agora o que a gente viu hoje com o que a gente viu ontem, que a gente viu hoje. Então, quer um casamento saudável? Seja cheio do Espírito Santo. Porque se eu for cheio do Espírito Santo, eu vou ter um coração grato, um coração que traz só palavras, né, que me ligam a Deus e palavras que vai abençoar as pessoas. Eu vou viver em união com aqueles que estão na minha casa de forma saudável e submissa a Deus, primeiro ao nosso Senhor e depois, né, se eu sou a esposa, ao meu marido, se eu sou o esposo, a Deus, organizando a minha casa. Então, a gente precisa viver, né, cheio do Espírito Santo, e tudo vai ser mais saudável e mais agradável. Se um casamento vai bem, isso fortalece a vida espiritual dos cônjuges. Se um casamento vai mal, isso afeta diretamente, né? Então, na verdade, deve ser o contrário. Eu devo estar bem com o meu Senhor, eu devo estar bem com a leitura bíblica, bem cheia do Espírito Santo, para eu poder resplandecer dentro do meu casamento, que é a primeira coisa, né? Primeiro é dentro do casamento da minha casa, para depois na minha sociedade, depois na minha empresa, depois na minha igreja. Não é assim, a gente tem que sair de dentro para fora. Então agora nós vamos tratar dentro. Quando eu trato, né, depois do, né, antes do casamento então eu preciso estar cheia do Espírito Santo para poder, quando casar e me ajustar, eu estou casada já, me ajustar dentro desse clã agora com esse conhecimento. Então primeiro eu que tenho que estar. Por isso que é importante, né, termos um casamento não com julgo desigual, né? É mais difícil, mas não impossível. Não acredito ser impossível, mas se já estamos nessa situação que uma parte é cristã e a outra não, mulher ame, o homem ame a sua esposa e ore para que ela conheça a verdade que está na Bíblia. Se a gente seguir o mesmo manual de instrução, não é mais fácil dar certo? Então, a Bíblia é um manual de instrução. Se a gente pega isso aqui como uma receita de bolo, ó, nós dois vamos fazer isso aqui como uma receita, vamos fazer o bolo, cada um vai fazer seu bolo. E temos a mesma receita. Não é muito, não dá muito, não seria mais, não parece que vai dar certo se cada um fizer o seu bolo. Cada um vai dar um temperinho diferente, né? Mas se cada um fizer o seu bolo, mas com a mesma receita, ela não tende a ser mais parecida os dois bolos?
Às vezes tem uma forma de fazer que muda um pouquinho a textura, a maciez, mas tende a ser igual. Se nós pegarmos essa receita de bolo, que é a Bíblia, né, e seguirmos a mesma receita, não tende a dar de forma mais fácil, certo? Então, gente, olha só, é a resposta para o mundo? É a resposta para o nosso problema, não é? Então busque a resposta no lugar certo, não vá para a internet, não vá para o vizinho, não fique arrumando confusão, mais confusão na tua vida, não vá pedir conselho para aquele que não tem Deus na sua vida, não vá pedir conselho para aquele que não sabe nem o que está falando, que tem um casamento mais estreito que o teu, que vai lá, que está separado, que está divorciado, que tem uma vida toda errada. Não peça conselho para esse. Peça conselho para aquele que sabe. Ou se você não tem ninguém, vai para a Bíblia, vai para a palavra de Deus, ou veja alguém que tem um casamento santo, um casamento dentro da palavra do nosso Senhor, corrigido, ajustado, e peça então ajuda para ele. Então vamos lá. A chave para um casamento abençoado, então, é a plenitude do Espírito Santo. Quer um casamento saudável? Seja cheio do Espírito Santo. Né? Não há como separar o casamento da espiritualidade. Se um casamento não está bem, a vida espiritual também não está bem, não é assim? Porque mesmo que problema todos teremos, isso é normal, gente, isso aí faz parte da caminhada, teremos problemas, mas se eu estou cheia de Espírito Santo, não é mais fácil de eu resolver meu problema? Então é assim, olha como, para mim isso aqui é luz para os meus olhos. Se queremos uma vida cheia de Deus, precisamos viver nosso casamento conforme Deus está falando, o padrão divino, precisamos. Então, se o marido e a esposa buscarem juntos a plenitude do Espírito Santo, o casamento será fortalecido e transformado. A receita de bolo é a mesma, o bolo vai sair igual. Glória a Deus que temos uma receita de bolo. Como é que a gente sabe se o casamento está sob a plenitude do Espírito Santo? E aí a gente tem algumas coisas, eu gosto de trazer essas perguntas, né? Está lá em Efésios 5:32, diz assim: grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O casamento é um mistério que aponta para Cristo e a igreja. O segredo de um casamento forte não está apenas em técnicas ou dicas, mas em viver sob a plenitude do Espírito. Porque às vezes, amados, é só pelo Espírito, não é? Às vezes a gente perdoar, às vezes a gente... Assim, perdoar não é esquecer, não, Deus não vai dar amnésia, porque isso é doença, Deus não vai trazer doença pra gente, mas Ele vai dar o poder de perdoarmos, de verdade, seguirmos. Se estamos cheios do Espírito Santo, perdoar é largar o balde que carregamos atrás, quem carrega um balde atrás, jogue fora, pelo amor de Deus, 2025 não cabe mais esse balde cheio de mágoa que tu carrega aqui atrás, tu carrega atrás aqui das tuas costas um balde cheio de mágoa, cheio de discussão, cheia de você fez isso, você fez aquilo, não... Gente, você fez, cada vez que você fala, você traz de novo ao dia de hoje. Não faça isso. Jogue fora. Diz agora, Senhor, eu largo nos pés da sua cruz esse balde de lixo que eu carrego nas minhas costas, Pai. Eu quero o seu renovo, quero viver o novo que o Senhor me prometeu. E aí vai para a palavra. Vamos buscar a palavra. Vamos fazer isso. Pede aí. Pai, Senhor, vamos fazer uma oração para os casamentos agora? E eu vou continuar, tem muita coisa. Senhor, queremos viver os nossos casamentos sob a Tua presença, Senhor. Fala aí, que a Tua plenitude nos encha para que nossas esposas e os nossos maridos entendam o caminho de cada um, Pai. O papel de cada um. Que as esposas sejam submissas em amor e os maridos amem como Cristo. Que os nossos lares sejam reflexo da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda. Amém. Agora vamos falar, eu falei assim meio misturado. Agora eu vou falar exatamente da mulher. Vamos lá. Coloque amor, mulheres, na minha palavra. Olha só, temos que correr. O apóstolo Paulo ensina que a submissão da esposa ao marido é uma expressão de plenitude do Espírito Santo. O versículo-chave diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Agora nós precisamos entender, a submissão é um princípio bíblico, então você não vai escolher, é um princípio bíblico, se reflete a ordem de Deus para o casamento e não significa inferioridade, mas uma função dentro da estrutura familiar, é uma função, cada um tem um lugar. E o que significa submissão? Colocar-se sob a autoridade de alguém voluntariamente, né? Então, ele significa, mas isso não implica servidão ou inferioridade, nós devemos entender, é uma função. As duas comparações que Paulo faz para explicar a submissão da esposa ao marido é como submissão ao Senhor Jesus, está falando, submeta-se seu marido
como ao Senhor Jesus. Uma mulher cristã se submete voluntariamente a Cristo, por amor e reconhecimento da sua autoridade. Da mesma forma, a submissão do marido deve ser feita com alegria e voluntariedade. Mas precisamos entender que se por um acaso esse marido, né, está, de repente, pedindo para você fazer coisas que vão de encontro àquilo que fala o nosso Senhor, você não está obrigado a falar isso, você não está obrigado a mentir, você não está obrigado... Lembra que a gente falou que o cristão não deve mentir, deve falar sempre a verdade, que o cristão não deve roubar, deve trabalhar para sustentar a sua própria vida e ainda poder transbordar na vida das outras pessoas. Precisamos ter uma boca que fala, né, aquilo que Deus quer. Então, né, a gente falou de várias coisas, né, Paulo trouxe vários conceitos que um chega no outro assim, né, contrapondo um no outro. Você fala, não minta, mas fale a verdade. Então, mas se teu marido te pede fazer algo que vai de encontro, que não está ligado a isso, então você não está desobrigado a fazer. A submissão é ao marido como ao Senhor. E agora eu vou trazer o que a Flávia falou, submissão e sob a mesma missão. Flávia, eu também pensava exatamente, não está errado, mas não deve ser o motivo, tá? Eu pensava exatamente como você e tinha essas palavras exatamente como você escreveu na minha boca. Nós somos sob a mesma missão, mas não é isso que fala a palavra. Não é que não seja exatamente isso, mas não é essa a motivação, não deve ser por isso. Algumas pessoas interpretam submissão como estar sob a mesma missão, embora essa ideia não tenha base etimológica. Ela faz sentido dentro do contexto bíblico. O marido lidera e a esposa caminha junto, em parceria, com propósito comum. Em Gênesis 2,18 diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher não é escrava nem inferior, ela é uma ajudadora, alguém que complementa e fortalece o seu marido. E eu tinha muito sério na minha cabeça, eu sou submissa porque eu sou mesmo submissa a essa missão. Olha só, pastor Paulo, seja bem-vindo, Paulo de Maringá. Então nós estamos falando da missão do homem, submissão da mulher ao homem, aqui de Efésios 5:22. Então, sob a mesma missão, estar sobre a mesma missão, era isso que eu dizia, eu estou sob a mesma missão, mas qual é a tua missão? Aí eu tinha a motivação errada, e a motivação não tem que ser essa, coloque amor nas minhas palavras, a motivação tem que ser que eu devo ser submissa a Ele, como eu sou o nosso Senhor, porque eu tenho a plenitude do Espírito Santo, porque é uma ordenança de Deus, porque eu quero agradar ao meu Senhor, mas não porque Ele tem uma missão e eu quero ser submissa a Ele. Então a gente precisa ajustar, e eu precisei mexer com a minha cabeça para entender isso. Eu não vou devagar mais isso, que eu tenho muita coisa para falar. E qual é o limite dessa submissão? Eu já falei, ela não é absoluta, o limite é claro, é Deus como referência maior, porque está falando ao seu próprio marido como ao Senhor. Se o marido falar algo que é contrário à vontade de Deus, então tá fora. Estamos aqui fora dessa, né? Nós não precisamos obedecer. E obedecer, as mulheres vão ficar loucas, né? Vão dizer, meu Deus, eu não vou obedecer. Como assim? Como assim? Gente, bota amor nas minhas palavras que eu já vou fechar esse entendimento. Vamos lá, eu preciso correr. Oi, Lindamir, vamos lá, vamos entender a função do homem e da mulher dentro de casa. Meu Senhor, se o marido exigir que a esposa minta, pratique imoralidade, se afaste da fé, ela deve recusar, pois a sua lealdade maior é o Senhor. A organização da família Deus deu, né? Mas a mulher, ela tem Deus acima, depois ela vem para a família dela, né? É assim que tem que ser. Então, por que Deus ordena a submissão da mulher? Vamos entender? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo esse salvador do corpo. O motivo da submissão é uma estrutura. Tinha que ter uma estrutura, né? Será que você, mulher, queria que fosse você? A mulher é a cabeça da igreja, do homem, como a mulher é a cabeça da igreja? É assim que é? Né? O homem já é o cabeça, né? Nossa, misturei as coisas. A mulher não... O Deus deu, né, ao homem a liderança, ponto. Ele poderia ter dado à mulher, mas eu não quero. Eu não gostaria, porque eu já fiz esse papel e não é bom. Então, porque esse papel é muito mais amplo. Então, entenda, nós somos mais frágeis, por isso que Deus deu ao homem mais força de trabalho, força muscular. Eu quero ser cuidado, eu quero ser amado, eu quero ser protegida, eu não quero ser aquela que vai estar na frente para morrer para minha família. Eu não consigo morrer para minha família. Hoje sou eu e a Sofia, minha família. Hoje eu sou obrigada a morrer pela minha família. Mas eu não queria que fosse assim. Então, amadas do meu coração, abra o seu coração, sua mente para entender. O homem, sim, é a cabeça da família. E eu glorifico a Deus porque ele
sabiamente escolheu isso, porque eu quero ser aquela que vai ser cuidada, amada, vai ser protegida. Precisamos entender o papel, e é só um papel. É só um papel, precisamos ajustar, não tem como os dois. Ah, não, aqui em casa os dois são. Gente, como assim? Não tem como ser os dois. Vai bater. Cada um tem seu papel. Vamos lá que eu vou mostrar. O motivo da submissão é a estrutura do casamento criada por Deus. O marido foi chamado para ser cabeça da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Isso não significa ser superior, mas que Deus lhe deu a responsabilidade de liderança e proteção. Exemplo prático, né? Exemplo prático a gente não vou nem dizer. Exemplo prático é assim, não tem como ter dois chefes. Tem como ter dois chefes? Ó, tem uma empresa, temos dois chefes. Aí um fala uma coisa e fala outra. Quem é que escuta? Como que os filhos escutam? O marido tem a responsabilidade de disciplinar e a mulher de ensinar. Cada um tem seu lugar, gente. Eu não quero o lugar do outro. Eu gostaria que Deus chegasse no coração daquelas mulheres e dissesse assim, eu honro aquela que queimou o sutiã na praça. E eu digo, Senhor, tenha piedade daquela coitada que ela não sabia o que fazia. Eu não quero queimar meu sutiã na praça. Eu quero viver aquilo que Deus diz que eu tenho que viver. Está na hora, mulheres, de você viver. A vontade de Deus é boa, agradável. Creia que você não tem mais que fazer o papel do homem na sua casa, na sua vida, em lugar nenhum. A gente está tirando, e essa é uma agenda mundial, que a gente tome conta desse papel, porque eles querem desmasculinizar os homens. Homens, sejam homens da sua casa, homens aonde esteja, não seja um bebê, não seja lá um homem com 50 anos com postura de criança, de 12 anos, de 15 anos, seja homem, tenha responsabilidade, olha aquilo que Deus mandou tu fazer, faça com vontade, porque Deus está te mandando fazer isso. E mulher, entenda, cada um tem o papel, você tem o papel de organizar, de cuidar de seus filhos. Glória a Deus, eu não quero sair para trabalhar, fazer um monte de coisa, mas Janice, eu preciso. Ok, a vida hoje pede que façamos isso, mas entenda o papel de cada um. Meu Deus, isso aqui dava uma live de 5 dias. Como a mulher deve viver esse princípio? Escolha bem antes de casar, já falei isso. As jovens cristãs têm que cuidar disso, né? Antes de casar, tem que cuidar se o homem entende isso, né? O jugo não pode ser desigual, é difícil, como eu estou aqui falando. Viu, Lindamir? É difícil se temos julgos desiguais. É difícil vivermos as bênçãos do nosso Senhor se um conhece e outro não conhece. Temos que conhecer, senão como é que eu vou viver essa bênção de Deus se aquela pessoa que está comigo não conhece, ou o contrário. Então, a questão aqui não é de agradar o marido ou a mulher, é a questão aqui de devoção a Cristo e agradar a palavra do nosso Senhor. Agora vamos falar dos maridos, porque estamos muito atrasados. Vamos falar dos maridos, depois eu vou juntar as coisas e vai trazer mais clareza. Marido, amai-vos a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, e se entregou por ela. A ordem por marido não é simplesmente liderar, mas é amar a sua esposa. Sabia que você tem a obrigação de amar? Porque Deus está mandando você fazer isso? O amor do marido deve refletir o amor de Cristo pela igreja, ou seja, o amor sacrificial e incondicional. Isso faz parte do princípio de sujeição mútua, onde o marido exerce a liderança não com autoritarismo, mas com amor. Não tem, imagine, como que uma mulher não vai sentir, né, no lugar dela com amor, se o marido dela, né, se ele se coloca nesse lugar, ela vai querer voluntariamente estar aí. É gostoso estar no lugar certo, é natural, está no nosso DNA, está lá dentro, escondido em você, mulher, que aquela ativista está escondida dentro de você, que você quer ser cuidada sim, você quer ser cuidada, ser amada, você é a mais frágil dessa relação de duas pessoas, você é sim essa, está lá escondido, acredite. E por que Deus dá ordem para amar só para o marido? Vamos entender. Paulo não menciona no mandamento direto para que a mulher ame o marido, porque o amor da esposa já está implícito na sua submissão. Quem é que vive submisso? Não inferiorizado, mas dentro dessa relação, se não for em amor, né? Para a mulher é muito mais fácil, né? A razão pela qual a ordem é dada especificamente ao marido, aqui a gente está deduzindo, né? Eu, pastor Nicodemos, mais Paulo, né? Estamos aqui deduzindo que o homem tem mais tendência, ele tem mais tendência ao egoísmo e à falta de sensibilidade emocional. Por isso que Deus manda, ame, filho de Deus, ame a sua mulher.
Por isso que Deus dá uma ordem. Deus confiou ao homem o papel de liderança. Essa liderança deve ser exercida com amor, não com dureza e com opressão. O casamento bíblico, eu estou falando do casamento bíblico. Se teu casamento não está dentro disso aqui, tem alguma coisa que está errada. Vai, identifica o que está errado, vamos corrigir. O casamento bíblico não é baseado em sentimentos passageiros, mas numa decisão de amar, proteger e cuidar. Tudo é intencional. Nós estamos falando que estar cheio do Espírito Santo é intencional, ter uma vida cristã e reta é intencional, tudo é intencional. O marido não deve amar sua esposa porque sente vontade, mas porque é um mandamento, é uma ordenança. Então, o amor não é um sentimento, mas ele é uma ação. Maridos, amai a vossa esposa como também Cristo amou sua igreja e assim mesmo se entregou por ela. O amor aqui não é baseado na emoção passageira, mas em um compromisso de renúncia. O amor faz o casamento. O amor faz o casamento. E não o contrário, não é eu vou casar e vou aí depois amar. Não, gente. Eu decidi que eu vou amar essa pessoa pro resto da minha vida e por conta da minha decisão não tem sentido eu não estar casada. É assim que tem que ser. E a paixão é passageira, a gente já sabe. A base do amor do casamento não é a atração física, mas a decisão de cuidar, de proteger, de renunciar pelo outro. Cristo amou a igreja mesmo quando ela não era digna. Olha que profunda essa afirmação. O marido deve amar sua esposa dessa forma, independente das circunstâncias. Por isso que julgo desigual é mais difícil. Como Cristo amou a igreja, né? Como Cristo amou a igreja, como a si mesmo e se entregou por ela. Cristo renunciou a sua própria vida pela igreja. Ele deixou sua glória celestial para servir e salvar. Ele amou sem esperar nada de troca. Da mesma forma, o marido deve estar disposto a renunciar a si mesmo pela sua esposa. E aí, você está disposto a isso? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, Efésios 5:28. Amar a esposa é cuidar dela, como se fosse o seu próprio corpo. Até nas coisas que se compra para casa a gente vê se há amor ou não. Será que você compra as coisas para sua casa e enche a sua dispensa com as coisas que te servem ao teu próprio corpo ou ao corpo da sua esposa e da coletividade, daqueles que estão dentro da sua casa, homens? Tudo que se faz reflete se há amor ou não. Ninguém maltrata o próprio corpo, então o marido deve tratar sua esposa com carinho, respeito e proteção. Amar é prover, amar é proteger e amar é cuidar. Se o marido não cuida da esposa, ele está falhando com a sua missão de liderar o lar. Nas pequenas coisas, o amor que santifica, né? E a gente está no final já aqui. O amor que santifica, Efésios 26, 27 diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo não apenas amou a igreja, mas ele a santificou e cuidou para que ela crescesse espiritualmente. O marido deve promover isso, promover esse crescimento espiritual da sua esposa, liderar sua família no caminho do nosso Senhor. Como é o exemplo disso? Como que é isso, Janice? Do que você está falando? Um marido que é cheio do Espírito Santo. Eu estou falando que aqui a prerrogativa, quer dizer, precisa estar, é uma situação anterior, uma situação antes disso, sine qua non no direito, uma situação que sem ela não vai existir o que eu estou falando. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, senão não temos esse casamento sagrado aqui, não temos. Então o marido cheio do Espírito Santo ora pela sua esposa, o marido cheio do Espírito Santo cuida, ensina da palavra, busca ser um exemplo para ela de fé e para os seus filhos. Exemplo não é pegar a Bíblia e ler todos os dias, exemplo é viver a palavra de Deus, tá? Exemplo é viver a palavra de Deus. Exemplo não é eu ficar olhando que a pessoa lê todos os dias a Bíblia, mas não vive uma palavra. Isso não é exemplo. Isso é exemplo do que não ser. Isso é exemplo de quem está estudando uma coisa, mas não vive ela. Então precisamos ser exemplo do que ser. E o casamento, a unidade do casamento em uma só carne, diz lá em Efésios 5:28, assim também os maridos devem amar sua esposa como a si próprio, como o seu próprio corpo. No casamento, marido e mulher se tornam um só corpo. A mulher amar a esposa é amar a si mesmo. O marido que despreza a esposa está, na verdade, se prejudicando e não está cumprindo aquilo que Deus mandou ele fazer, porque somos membros de um só corpo. Por isso deixará o homem. Ai, como eu acho linda essa passagem. Oh, querido Deus, como tu foi bondoso. Deixa tudo isso para nós escrito desse jeito que a gente pode ler e cumprir. Por isso, deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua esposa, sua mulher, e os dois se tornam uma só carne.
uma só carne. O casamento é reflexo de uma união entre Cristo e a igreja. Olha que coisa mais linda. Por isso que o divórcio não é da vontade do nosso Senhor. Como é que se divide isso? Como é que se divide a cabeça do corpo? Como é que se divide Cristo da igreja? Não tem como. E aí vamos falar, e o grande mistério, porque está aqui, 32, grande é o mistério, mas eu me refiro à igreja, e a Cristo e à igreja. Grande mistério, o casamento e Cristo. Grande é o mistério, né? O casamento é o reflexo do relacionamento de Cristo e da igreja. O marido representa Cristo e a esposa representa a igreja. A fidelidade e o amor entre o marido e a mulher refletem isso. Oh, Senhor, como tu é lindo. Assim também vós, Efésios 5:33, assim também vós, cada um de vós, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Paulo resume tudo aqui: o marido deve amar e a esposa deve respeitar. Como é que o marido mostra isso na prática, Janice? Como é que eu faço, né? Primeiro eu preciso, né, priorizar o bem-estar da minha esposa, acima de tudo, né, do meu próprio conforto, se sacrificar para vê-la feliz. Pergunte a si mesmo: será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou fazendo isso? O papel do marido não é ser autoritário, mas amar em sacrifício. A submissão da esposa não é difícil quando ela se sente amada e valorizada. Olha só, depois do que eu falei que o homem tem que fazer, você não quer viver essa vida? Ai, mulher, fala aí, eu quero viver as coisas que Deus disse que eu tenho que viver. Fala aí, eu quero ser essa mulher que a gente Janice está falando, desse casamento que é um casamento de Deus. Eu quero, casamento sagrado. Esse é o casamento sagrado. Agora eu vou falar objetivamente, para nós concluirmos aqui. Meu Deus, já passei do horário. O homem, então, tem que liderar com amor e responsabilidade, amar a esposa e se sacrificar por ela, prover sua família, tá lá. Isso aqui é algo que eu vejo que as pessoas não entendem, elas só querem a parte boa, né? Só quer perder. Eu quero que a mulher seja submissa a mim, mas ele não quer amar, ele não quer se sacrificar, ele não quer prover. Não, gente, é um pacote, não tem só um pedacinho. Ah, eu quero ir no cruzeiro, mas eu quero só a parte da comida. Tudo bem, daí você não embarca no cruzeiro, não tem a viagem, é isso? Quando você pega um pacote ele inteiro, prover sua família está lá. 1 Timóteo 5:8, se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Você que nega isso, você é pior do que o descrente. Olha que triste. Então, ensinar e disciplinar seus filhos, essa é a função do homem. Da mulher, ser auxiliadora idônea. Diz lá em Gênesis 2:18, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. A mulher não é inferior, mas ela foi criada para ajudar e apoiar e complementar seu marido. Também é função da mulher criar e cuidar da espiritualidade do lar, zelar pelos filhos, pelo ensinamento, né? Ser exemplo de sabedoria e de modéstia, né? Aqui está dizendo: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Tem tanta coisa para falar, Jesus. O casamento é um pilar fundamental, instituído por Deus, que deve ser cuidado, amado. O casamento, gente, é o pilar de tudo, o pilar da igreja, da sociedade. Precisamos ter esse casamento são. Como é que eu devo, né? Mulher, submeta-se a seu marido como a igreja de Cristo. O homem, ame a sua igreja. Isso é mais sério do que qualquer coisa. Precisamos colocar cada um no seu lugar. O homem tem que ser o papel do homem, mulher tem, gente, eu vou falar disso aqui outro dia de novo. Vamos combinar assim? Eu vou trazer mais, eu tenho tanta coisa para falar disso, porque eu sou apaixonada por isso aqui. Porque é o desejo da minha vida viver isso aqui. É o desejo da minha vida viver o que está escrito aqui. Então, eu tenho muita coisa para falar. Vamos seguir aqui, que eu quero rapidão falar outra coisa. Meu Deus, mulheres que estão solteiras, olhem antes de casar. Veja, né? O casamento não é apenas uma tradição, mas escolha alguém que compartilhe da sua fé. Tem que compartilhar. Se eu quero isso, como é que eu posso escolher um homem que nunca viu isso? Eu preciso escolher um homem que entenda esse princípio, senão eu não vou viver isso. Meu Jesus, me ajuda, Senhor. Quem está com o casamento destruído, pede a Deus que Ele restaure. Veja, observe, ninguém briga sozinho, os dois brigam junto. Veja quem é que está falhando. Vamos trazer a luz. Se vocês tiverem dificuldade, busque alguém que precisar arrumar seu casamento, pode até me chamar aqui que eu ajudo também. Vamos conversar, vamos ver o que está faltando, né? Para os casais que estão passando por dificuldade, converse à luz da palavra, faça uma autoanálise. Será que o homem está fazendo o que tem que fazer? Será que a mulher? Sempre alguém está falhando, né? Ou os dois, né?
Orem pelas suas famílias, gente. A gente tem que orar, pedir para que Deus guarde, os anjos fiquem em volta da nossa família, porque é onde Satanás está. Ele está empenhado em destruir as famílias, porque a família é o cerne, a família é o cerne de tudo. A família é o cerne da sociedade, da igreja, das grandes nações. É a família. Se ele destrói a família, se destrói o papel do homem. Hoje a agenda é destruir o papel do homem. Sabia que é essa? Hoje a agenda do mundo, outro dia a gente pode falar sobre isso, é destruir quem é o homem. Ele não sabe mais quem ele é, ele fica lá vivendo aquela vida, tipo aquilo que ele está vendo na internet. Não é isso, gente. O homem está escrito aqui o que você é. O homem lidera espiritualmente para o lar, a mulher auxilia e edifica, o homem disciplina e corrige, a mulher ensina e cuida. O homem lidera espiritualmente, a mulher é intercessora e tem influência espiritual. O homem é o provedor, sim, e a mulher administra e cuida do seu lar. O homem dá direção, disciplina e sustento, a mulher ensina, influencia e ajuda na administração do lar. Ambos trabalham junto para edificar, cada um tem seu lugar, gente. Não fiquem brigando, cada um tem seu lugar, pelo amor de Deus. Ai, Pai querido, queria mais tempo. Vamos lá para a nossa oração final e eu prometo que eu vou fazer uma live sem cuidar do tempo, com quem quiser aqui. Flávia, se tu quiser, vamos lá, vamos estudar, vamos preparar. Vamos preparar uma live bem gostosa para a gente falar tudo, abrindo espaço. A gente conversa com as mulheres que a gente conhece, vamos dizer, vamos lá, tirar todas as dúvidas do que a mulher tem que fazer. Vamos fazer uma live bem gostosa sobre o casamento segundo Deus, Senhor Deus. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor. Esse momento que é único, Senhor. Querido Deus, obrigada, Pai, por tudo isso. Senhor, ensina-nos a viver segundo a Tua palavra, não para agradar o nosso cônjuge ou aqueles que estão em volta da gente, Senhor, mas para agradar ao Senhor. Que cada um cumpra o seu papel, Senhor, com amor, com fidelidade, sabendo que servimos primeiro ao Senhor. Nos guia nosso coração, nos fortalece o nosso compromisso contigo. Que a nossa casa seja reflexo da Tua vontade, Pai. Que sejamos sábias e corajosas. Eu tenho na minha frente essa placa. Seja forte e corajosa. Vou mostrar para vocês porque ela é linda. E me deixa todo dia. Vamos ver se eu consigo virar isso aqui. Olha aqui. O que eu quero que vocês lembrem? Opa. Seja forte e corajosa. É essa que você tem que ser. Só essa que dá conta. Seja forte e corajosa para saber onde que você deve estar e o que você deve fazer. Homem, seja forte e corajoso também. Deus te ama e tem um lugar de honra para ti. E um lugar de honra para ti, mulher. Mas você precisa fazer aquilo que está escrito aqui. Não para agradar os homens ou as mulheres, os homens como uma população, mas para agradar a Deus e para seguir o manual de instrução de uma vida próspera que está aqui. Próspera que está aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã. Ô Senhor, como eu gostaria de falar mais sobre a sua palavra hoje, Pai. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui. Obrigada, Jesus, por podermos fazer isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem está na rádio, que Deus te abençoe em nome de Jesus.